Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho no início do vídeo reforçar o desafio dos 10 mil inscritos. Quando a gente alcançar 10 mil inscritos, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou, para os meus inscritos. Pode ser que seja mais de uma pessoa contemplada, viu? E para você concorrer, nós precisamos bater essa meta. Pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para convidá-los a se inscrever no canal Não Assista à Noite para batermos essa meta e eu fazer esse sorteio desse escritor maravilhoso. Mas para quem não tem paciência, pode adquirir a obra do Jefferson José agora. O link do contato está aí nas descrições. E eu já mostrei aqui que a compra é totalmente segura. Mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse recebendo os dela e, é claro, o meu amigo Hamilton Quaresma também recebendo o livro dele. Então, fique à vontade para adquirir essas 2 obras maravilhosas no qual eu já li e recomendo. Boa noite a todos. Eu me chamo Flávio. Moro em Petrolina, que fica no estado do Pernambuco. Irei contar um caso que ocorreu com a minha família há alguns anos atrás. Nós fomos visitados por uma criatura das sombras. Minha história começa em 1992. Nesta época, eu tinha 16 anos e morava na região rural, aqui de Petrolina. Para sobreviver, eu e minha família tínhamos um pequeno roçado e alguns animais. Eram galinhas, porcos, porém, tínhamos a maior parte do nosso sustento da venda de carvão. E além da roça, tínhamos umas 3 caieiras para fazer carvão. E para quem não sabe o que é uma caieira, é um tipo de forno onde se faz o carvão. É um processo simples. Se cava um grande buraco no chão, depois se joga madeira lá e cobre com folhas ou mato. Depois tampa tudo com terra, deixando somente 2 aberturas para entrada e saída do ar. Após fazer isso, é só botar fogo na madeira. O processo de queima dura de 2 a 3 dias, e depois de ter feito tudo isso, está feito o carvão. E era essa a nossa labuta. De manhãzinha, assim que os primeiros raios do sol apareciam, íamos para o roçado. Depois, às 9 horas, íamos ver as caieiras que ficavam um pouco mais longe de casa. E ficávamos lá até meio-dia, hora em que voltávamos para casa e seguíamos a vida assim. Porém, numa manhã, recebemos a visita de um estranho homem, que veio de uma forma inesperada. Numa manhã, como sempre fazíamos, eu e meu pai fomos ver as caieiras, que já estavam com o carvão quase pronto. Porém, quando chegamos lá, vimos que uma estava totalmente aberta
como se algo tivesse cavado e bolado dentro dela. Foi algo que fizeram na maldade, pois as madeiras estavam semi-queimadas e espalhadas ao redor do buraco. As outras duas estavam intactas, como se quem tivesse feito aquilo não tivesse as visto. Foi uma grande perda para a gente. Meu pai ficou furioso quando viu aquilo, pois era algo que dava muito trabalho para ser feito. E apesar de ainda termos duas caieiras, não seria muito para suprir com nossas necessidades, pois era com a venda do carvão que vinha a maior parte da nossa renda. E além de mim, meu pai tinha mais 6 filhos para criar. E apesar da raiva momentânea, meu pai logo parou de murmurar, pois ele nunca foi alguém rancoroso. E depois disso, começamos a ir atrás de madeira na mata para novamente colocar fogo. E foi dali que as coisas estranhas começaram a acontecer. Ao redor das caieiras, percebemos diversos animais mortos, como algumas galinhas. Tinham 3 mais ou menos, e já era o bastante para se estranhar. Porém, continuamos a fazer o nosso serviço. Foi quando deu por volta de umas 10h30, avistamos o Zé, um amigo nosso. Ele estava com uma espingarda na mão. Meu pai ao longe cumprimentou o homem e depois ele falou: "Tu viu um sujeito passar por aqui, Matias?" Matias era o nome do meu pai. Ele então foi e respondeu: "Não vi não. Eu só queria saber quem foi o sujeito que abriu minha caieira, que amanheceu aberta com tudo espalhado." O Zé então foi e respondeu meu pai: "Na noite passada, eu dei abrigo a um homem que dizia ser parente da minha tia, e nem desconfiei muito, pois ele parecia com ela. Porém, de madrugada o sujeito começou a virar bicho dentro da minha casa. Mas, para minha sorte, consegui botar ele para fora a tempo. O homem virado bicho passou a noite correndo perto da minha casa, e só perto de amanhecer que ele foi embora. Tô atrás dele agora enquanto é dia e ele ainda é gente." Meu pai, sério, mas bem sério mesmo, respondeu ao homem: "Então, deve ter sido ele que espalhou a minha caieira." Eles continuaram na prosa por um tempo e depois o Zé foi embora. Eu já tinha escutado histórias de lobisomem que rondavam pela região, mas nada daquele tipo, pois estava acontecendo com a gente. Ficamos ali até por volta de 12h, hora que fomos para casa almoçar. E quando chegamos lá, a minha mãe nos contou uma história que tinha deixado a gente com muito medo. Minha mãe falou que pouco antes da gente chegar, um estranho homem apareceu na nossa casa e disse ser parente do meu pai e que estava de passagem. Só queria passar uma noite ali. Minha mãe na hora bateu a porta na cara do homem e disse que ele voltasse quando meu pai chegasse. Porém, o sujeito com muita raiva bateu na porta e disse que só voltaria à noite. Depois de falar isso, ele foi embora. Na hora, meu pai percebeu que era o mesmo homem que foi até a casa do Zé. E ele, por segurança, foi preparar sua espingarda, pois se o homem disse que ia voltar, com certeza ele voltaria. Só que não como um homem, e sim como um bicho. Passamos aquele dia na tensão, pois o medo tomou conta da gente. Assim que a noite chegou, trancamos todas as portas e fomos dormir mais cedo. E no início nada aconteceu, mas de madrugada, eu e meu pai escutamos aquele bicho. Já era bem tarde quando me acordei para urinar. A hora eu não sabia ao certo, pois não tínhamos relógio, porém ainda era noite. E como nosso banheiro era fora da casa, fazíamos xixi em penicos que ficavam perto da cozinha. Me levantei e fui até lá. Quando vi no corredor meu pai parado com a espingarda na mão, e ele pediu para fazer silêncio. Então fiz o que ele pediu. E só fiquei escutando o barulho dos grilos,
mas como eu estava muito apertado, peguei o penico e comecei a urinar. E foi nessa hora que eu ouvi um estranho bufado na porta da nossa cozinha. Senti um arrepio que foi dos pés à cabeça e travei o meu corpo. Aquilo ficou um tempo na porta, mas logo saiu. Dava para escutar ele andando com os passos pesados e bufando muito alto. Ele ia de um lado para o outro, parecia procurar uma brecha para entrar. Por isso ficava só rodando nossa casa. Depois que urinei, voltei para minha rede e não preguei o olho aquela noite, pois o bicho que estava lá fora passou a noite rodeando a casa, indo embora perto do amanhecer. Logo de manhã, tive que me levantar para ajudar meu pai. E fomos logo até as caieiras, pois meu pai estava com um pressentimento ruim sobre a noite anterior. E assim que chegamos lá, as 3 estavam abertas e com os carvões espalhados. Porém, o mais estranho era um homem que estava de longe observando a gente. Ainda fomos atrás dele, porém o sujeito se embrenhou no mato e conseguiu escapar. Naquele momento, meu pai ficou temendo pela nossa vida e disse que naquela noite daria um fim naquela história. Juntamos alguns carvões em 4 sacos e descartamos os outros. E não fizemos mais nada depois. Só passamos o dia reforçando as portas de casa. O meu pai me deu um revólver e disse que se aquele bicho aparecesse, mandasse bala sem dó. Eu já tinha atirado antes, mas nunca em um lobisomem. Porém não foi preciso, já que foi o meu pai que afugentou ele. Perto do anoitecer, meu pai foi para o quintal e se trancou no banheiro que ficava do lado de fora da casa. E lá ele ficou até aquele bicho aparecer. As horas foram passando e nada do lobisomem dar as caras. E eu e minha família fomos dormir cedo, mas eu estava preocupado com meu pai, que havia ficado lá fora sozinho. Porém, foi por causa dele que o lobisomem foi embora. Umas horas da noite acordei com um tiroteio bem grande nos fundos da minha casa. Logo depois dos tiros ouvi um som assustador. Parecia que alguém estava matando um porco. Uma coisa lá fora fazia esse barulho. E pelo urro que aquilo fazia, deu para perceber que ele foi se distanciando cada vez mais. E pouco tempo depois, meu pai começou a bater na porta, e então eu abri e ele entrou. E tinha sido meu pai que tinha atirado naquele bicho e com os tiros a criatura tinha ido embora. Eu e ele ficamos acordados a noite toda, esperando o lobisomem voltar. Porém, o bicho nunca mais voltou. No outro dia, meu pai disse que atirou nele de dentro do banheiro enquanto o bicho estava de pé em frente à porta e que o tiro tinha acertado as costas da criatura. Meu pai disse que aquilo não era o suficiente para ele morrer e que a gente se preparasse para o caso do seu possível retorno. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais voltou. Mas passamos um bom tempo até voltarmos a fazer carvão outra vez, pois tínhamos medo de que ele ficasse atrapalhando a nossa vida. Eu não vi o lobisomem naquela noite, porém, escutei o estranho barulho que ele fazia, mas meu pai viu, e disse que a criatura era metade homem e metade bicho, e que de pé dava quase 2 dele. Depois do nosso encontro com o lobisomem, seguimos com a nossa vida normal. Porém, quando a noite chegava, eu ficava com medo, pois tenho certeza que ele não morreu naquela noite e ainda andava por aí, assustando outras pessoas. Boa noite.